Olá, então nós vamos hoje falar sobre coragem. Você sabe o que é coragem? Vamos falar um pouco de Platão, prometo que vai ser rápido, tá? Não precisa fugir ainda, mas Platão, ele traz aqui um diálogo de Sócrates com Laques, onde ele vai explicar a respeito de coragem, ele vai trabalhar o tema coragem. Bom, então nós vamos fazer o resumo, assim como tenho feito, né, o resumo em 10 frases extraídas do diálogo Laques, que são o resumo, portanto, do que Platão diz através deste diálogo. Então, vamos lá. Coragem de verdade. É só conseguir enfrentar o perigo? É não sentir medo? O que é coragem? É sair na porrada? Com honra, né, digamos assim, como os samurais? Bom, então Platão escreveu esse diálogo só para enfrentar esse tema e responder essa pergunta: o que é coragem de verdade? O spoiler, claro, é que no final a dúvida continua. Assim como todos os diálogos de Platão, Lacres é mais um diálogo inconclusivo. Platão é o filósofo da inconclusão, ele traz muito, através da figura de Sócrates, essa ideia da humildade intelectual, de que nós não conseguimos chegar a uma verdade definitiva e final de todas as coisas. Mas calma, vamos lá. O nome do diálogo é Laques. A história começa com dois cidadãos atenienses chamados Lisímaco e Melésias. Lisímaco e Melésias. Então esses dois caras estão bem preocupados com uma pergunta que parece simples, né? E uma pergunta clássica daquela época, né? Nós devemos ensinar os nossos filhos a lutar, a fazer treinamento militar. A arte da guerra é uma boa educação para a alma dos jovens? Então essa pergunta sincera de dois pais que querem fazer a coisa correta, certo? Então essa é a pergunta proposta por Lisímaco e Melésias. Então, aí entra ele, o filósofo das incertezas, né? O cutucador das incertezas, que é o Sócrates. Como sempre, ele não traz uma resposta direta, e em vez disso ele vai trazer aquelas perguntas para bagunçar a cabeça, né? E ele pergunta, e ele diz, aliás, se desejamos julgar bem, devemos chamar um verdadeiro conhecedor da virtude. Ou seja, antes de decidir se a guerra é boa, não é a guerra, na verdade, é a arte da guerra, né? Porque a guerra por essência não é boa, assim, pelo menos não no sentido genérico, porque ela causa morte, sofrimento, enfim. Ela pode ser boa para o vencedor, né? Boa para o vencedor, mas a arte da guerra ou a arte da defesa, da autodefesa, saber se defender, saber guerrear, isso é uma coisa boa? Isso é algo que deve ser cultivado dentro de uma sociedade? Será que quando as crianças são ensinadas desde cedo, perdão, será que quando as crianças são ensinadas desde cedo a lutar e a fazer guerra, né, estratégias militares, será que isso não vai criar uma sociedade que lá na frente as pessoas vão utilizar a arte da guerra para o mal, ou vão entrar em guerras desnecessárias pelo simples fato de que elas sabem como guerrear, de que elas têm a estratégia, elas têm o conhecimento da defesa, da autodefesa e assim por diante? Bom, então essa é a questão que é colocada em xeque aqui. Então, primeiro, a bola vai para Laques, né? Que antes de decidir se a guerra é boa, nós temos que entender o que é essa tal de virtude que Sócrates está colocando. Mais especificamente, uma virtude, que é a coragem. É aí que a conversa começa a esquentar. Então a bola vai para Laques, que é um general bem experiente e que solta a seguinte frase: coragem é resistir na batalha e não fugir do inimigo. A resposta parece clássica, né? É aquela
visão tradicional de bravura no campo de guerra. Então, Sócrates vem em seguida já com uma rasteira nessa frase. Ele diz: mas os doentes, que aguentam a dor, e os marinheiros, que enfrentam a tempestade, sem vacilar, não são corajosos também? Então faz-se aqui uma dissociação da coragem, como foi apresentada por Lacks, uma apresentação de uma amplitude do termo coragem e da virtude coragem que pode ser observada em qualquer ambiente, qualquer espaço. Então, aí já começa a treta, né? Será que a coragem é só uma questão de não fugir ou tem algo a mais aí? Então, Sócrates propõe: talvez coragem seja resistência, mas resistência sábia. Ou seja, o que Sócrates está dizendo? Que coragem pode ser um ato de burrice ou de sabedoria. Exercer coragem pode ser uma coisa tola ou pode ser uma coisa sábia. Então a coragem que é burra. Então a coragem, enquanto virtude, é a coragem que não é burrice. Então, porque, convenhamos, você entrar numa briga sem saber o que está fazendo não é coragem. Então é só ser doido mesmo. Aí entra o outro personagem aqui, um outro personagem chamado Nícias. Nícias é outro general, mais cabeça, que vai trazer uma definição que parece mais refinada, digamos assim. Ele diz: coragem é o conhecimento do que se deve temer e do que se deve ousar. Já é uma coisa que se aproxima mais do que Sócrates está apresentando. Conhecimento do que se deve temer e do que se deve ousar. Então, há coisas que eu devo temer, há coisas das quais eu devo fugir e há coisas nas quais eu devo ousar, partir para cima, entrar na porrada, enfim. Então, há uma sabedoria para os momentos da vida onde ousar e onde temer. Bom, então, nesse sentido, parece bem profundo, né? Então ele conecta coragem com sabedoria. E mais, coragem não é sobre agir com impulso, mas é exatamente o contrário, é quando agir, quando não agir. Então, mas Sócrates dá aquela invertida filosófica, né? Como sempre. Então ele diz assim: olha, se coragem é esse tipo de sabedoria, então todo sábio seria corajoso? Não? Ora, todo sábio é corajoso? Ou são virtudes separadas e que não necessariamente estão conectadas? Toda pessoa sábia é uma pessoa corajosa ou há sábios covardes? Então pronto, voltamos à estaca zero. Porque coragem, ou se coragem é sabedoria, ela não seria só uma parte da virtude. Ela seria tudo, seria toda a virtude. E aí, ninguém mais sabe, nesse ponto, o que é coragem de fato. Então, no fim das contas, Lacks e Nícias, eles jogam a toalha. Né? Então, eles dizem: estamos confusos, pois cada definição nos leva a novos problemas. E Sócrates, claro, manda o fecho épico, né? Se não sabemos o que é coragem, podemos ensinar isso aos jovens? Ele completa com classe ainda, diz: continue a busca, pois não devemos nos envergonhar de aprender o que não sabemos. Continue a busca, pois não devemos nos envergonhar de aprender o que não sabemos. Então, em vez de entregar uma resposta pronta, o diálogo Lacks nos deixa essa pulga atrás da orelha, né? Porque entender o que é coragem conforme é descrito aqui, de verdade, né? Coragem de verdade, não é tão simples quanto parece, conforme Sócrates apresenta. Então, primeira coisa, todas as reflexões aqui colocadas são válidas,
por todas as personagens do diálogo. Todas as coisas aqui são válidas. Então é válido dizer, conforme foi dito no início, é válido dizer que a coragem na guerra, ou coragem na guerra, como foi colocada a princípio, né? A gente, dentro da questão, devemos ensinar nossos filhos a lutar, começa essa questão da coragem. E aí traz essa questão de que dentro do cenário de guerra, coragem é não recuar. Depois traz-se essa questão de que, no geral, coragem é saber quando recuar ou não. Enfim, todas essas reflexões são válidas. Nenhuma delas deve ser descartada. Mas, no final das contas, as definições que nós damos às coisas e às virtudes, elas não importam. O que importa é a manifestação concreta das virtudes. Porque as virtudes são qualidades que se manifestam na realidade. E essas qualidades se manifestam de formas divergentes, muitas vezes. Existem realidades que são assíncronas, coisas que são válidas ao mesmo tempo, definições que são reais ao mesmo tempo, que são coerentes, apesar de parecerem coerentes muitas vezes, ou que são definições divergentes, mas que estão corretas de forma simultânea. No final das contas, a questão é a busca da virtude, ainda que não se conheça plenamente a virtude. Há uma relação na filosofia grega entre os vícios e as virtudes, ainda que não se defina realmente o que é a virtude, sabe-se que deve-se buscar essa virtude sempre. Então, no final das contas, a coragem, como qualquer outra coisa, ela necessita de equilíbrio. E esse equilíbrio é encontrado na sabedoria, mas sabedoria não é em si apenas isso. Sabedoria é a busca do equilíbrio das virtudes. A busca do equilíbrio das virtudes. E claro que a busca continua. A busca continua. Então pense, da próxima vez que você sentir medo, será que estou sendo covarde? Ou apenas sábio? Então uma mesma atitude pode representar coisas diferentes. Depende do motivo pelo qual se toma a atitude. Se é uma atitude pensada, raciocinada, ou se é uma atitude apenas de covardia. É isso.